Só que você tem um grande problema com commodities. Os Estados Unidos são um grande produtor de commodities? São, mas não o suficiente e de algumas commodities muito importantes para eles. A gente pode citar a própria carne bovina, né? E o café. São dois exemplos que você, é tão banal, né? O café, a carne bovina, mas, cara, faz parte do cardápio do americano médio e de classe baixa, né? Suco de laranja. Não tem ninguém mais interessado que o Trump nesse acordo. Nas palavras de Lula, né? Então. Literalmente. Foi o que ele alegou, né? O Lula chegou a fazer o comentário de que era mais interessante para os Estados Unidos recuar, né? Voltar atrás por conta do volume, né? A exportação para o Brasil acaba sendo um norte referencial muito alto, desde o início, né, quando a gente vê que ela dava para perceber que era intencional. O Eric levantou essa pauta ali falando sobre as questões e a carta, né, que o Trump fez falando, não vou permitir a caça às bruxas, né, do Jair Bolsonaro, e o cunho não estava muito ligado, porque na primeira tabela lá que fizeram, a gente não era maior, era 15%, não era? 10%. Era 10%, depois subiu para 50%. Teve uma sobretaxa de 40%, né? Então, aí dá para perceber que era mais um jogo, né? Aí vem aquela politicagem do Trump, sempre joga uma proposta muito absurda, depois ele vai lá e negocia. De certa forma, o Lula vai sair como vitorioso, né, da ideia. E o Trump tá batendo em todo mundo, né? Então ele precisa fazer aliados pra compor essa guerra comercial que ele tá fazendo. Eu acho que existe um ponto de discussão muito, muito amplo, né? Uma coisa é você tarifar um país em que você tem produtos concorrentes. Vamos lá. Se eu nos Estados Unidos, você produz tudo lá dentro, né? Você é quase um mercado tecnologicamente autossuficiente. Você tem produção de microchips, que é uma commodity muito utilizada no mundo hoje, computadores, celulares, smartphones, bens de consumos duráveis, né? Automóveis, produtos acabados, né? Só que você tem um grande problema com commodities. Os Estados Unidos são um grande produtor de commodities? São, mas não o suficiente e de algumas commodities muito importantes para eles. A gente pode citar a própria carne bovina, né? E o café. São dois exemplos que você, é tão banal, né? O café, a carne bovina, mas, cara, faz parte do cardápio do americano médio e de classe baixa, né? Suco de laranja. Suco de laranja e tudo mais. Então, se você tarifa um país em que você consegue repor esses produtos, de certo modo, você pode até causar um benefício, pode gerar um aquecimento interno, uma maior geração de empregos, né? Talvez não uns empregos mais que pagam mais ou coisa do tipo, mas empregos ali dentro da indústria principalmente. Você aquece a economia interna, você aquece o consumo doméstico, né? Porque de certa forma você força as pessoas a comprarem mais os seus produtos ali e não depende tanto de importações, e isso tem um reflexo direto no PIB, né? Tanto que o PIB americano cresceu ultimamente. Só que quando você taxa um país ou um produto no qual você não produz, você tem impactos diretos, principalmente no que a gente chama na inflação. Então, eu acho que os americanos realmente têm um grande interesse em corrigir a rota dessas tarifas. Talvez a abordagem ou a dosagem de tentar forçar uma negociação foi muito alta. A gente tributar 40% a mais, chegar a 50%, isso impacta diretamente no consumo básico do país, né? Vamos lembrar que uma das principais reclamações está em relação ao preço do café, né? Existe uma espécie de Sindibar nos Estados Unidos, que é um sindicato de bares e restaurantes que é muito forte, uma economia de mais de 3, 4 bilhões de dólares por ano, o qual eles pediram, né, não a revogação, mas a reconsideração das sobretaxas do café. Por que eles alegou isso? Cara, é o seguinte, olha, o cidadão americano, ele vem aqui no bar ou no restaurante para tomar um cafezinho, aí ele acaba comprando, pede um pãozinho ali, pede um prato ali, acaba que ele fica pro happy hour, toma uma cerveja e consome mais. Pede uma picanha. Só que porque esse café, ele custa $1. Ele custa pouco mais de $1. Agora, o café custando $5, né, mais com a alta que o café teve nesses últimos anos, fica inviável esse cara fazer isso e você acaba perdendo muito consumo. É um exemplo, né? Mas há várias outras coisas na cesta básica de consumo dos americanos, principalmente o suco de laranja, tá, que é um ponto importante. E um outro, né, que a gente até viu que antes dessa reunião acontecer, ela foi costurada ali por diplomatas e também por empresários, principalmente o empresário da carne, da JBS,
que a sobretaxa de carne, por exemplo, ela impacta diretamente no americano de classe baixa, né? No povão, nas massas. Porque o cara de classe média, classe alta, ele tem um consumo de uma carne mais elaborada, de primeira, né? Um corte especial, um corte produzido lá mesmo, né? Enquanto o americano povão, ele tem um alto consumo de hambúrgueres, né? Eles consomem muito hambúrgueres, que é feito com carne de segunda, que é majoritariamente fornecido por empresas brasileiras, que é o Minerva e o grupo JF, né, através da JBS. Então você acaba gerando uma certa insatisfação, ainda mais no cenário em que você tem altíssima desaprovação, né? Você tem um problema com a sua desaprovação no governo. Não é nem questão da aprovação que ela se mantém constante, a base é muito forte, mas a desaprovação ela aumentou muito. Você tem um início de protestos, né? E aí, se você jogar junto a isso a inflação de produtos bases, você gera ainda mais revolta, né? Então acho que o Lula, quando ele falou isso, nessas palavras, talvez ele não esteja tão errado. Realmente foi de interesse dos americanos. E um outro exemplo que a gente pode citar talvez seja o número de exportações do país, né? Que continuou crescendo. A gente também encontra os Estados Unidos hoje cometendo os mesmos erros do Brasil, igual o Alan citou. Quando você tem a produção interna de um produto e você taxa ele lá fora, tudo bem, você taxa um concorrente. Mas quando você não tem, que é o caso dos Estados Unidos, em alguns produtos básicos, que são os principais alvos da inflação americana hoje, a gente cria um problema. Por quê? O café, taxaram em 50% a gente. Tudo bem, a gente tem que trazer maquinário, que também a gente já taxou os produtos de maiores valores agregados para trazer para o Brasil. Isso encarece a produção. E aí, quando a gente vai vender o café lá fora, a Starbucks, por exemplo, tem que comprar um café muito mais caro. E aí, a pessoa que tomava café todo dia na Starbucks, porque era $1, e ele não se importava de gastar $30 por mês num café, agora vai gastar 5 vezes isso, vai gastar 150. Já começa a pesar no americano, que aí já chega no valor do seguro dele, já chega na parcela de um carro mais antigo. Então ele não vai querer gastar todo esse valor em um café. E o café é só um exemplo também. Então quando a gente vai pegar a inflação da carne, por exemplo, no Brasil o que a gente faz? Quando a carne começa a encarecer, a população corre para a carne de segunda. Então corre para um músculo, um miolo, alguns casos até tripas, esse tipo de carne. Só que o americano ele não tem isso. O americano ele gosta ou de hambúrguer ou de filé. Então o americano ele tem essa predileção por carnes ou para ele botar num pão, ou uma carne um pouco mais nobre para ele consumir no dia a dia, com uma dieta e algo nesse sentido. Aí quando você começa a encarecer esse produto demais, o americano começa a crescer a desaprovação com o governo, porque ele só entende que o mercado dele tá mais caro e o café dele tá mais caro. Agora ele não consegue tomar o café dele todo dia e nem comer uma carne tão boa. E a gente vai criando esse cenário um pouco adverso pro Trump em relação ao Brasil, e por isso que a gente, por ser a principal fazenda do mundo, eles têm interesse em voltar as relações comerciais com a gente. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem a China comprando nossos produtos, o que pode causar uma concorrência ali com os Estados Unidos, porque a China já não está comprando mais a soja americana, ela está comprando a brasileira. E aí, isso pode se estender para outros produtos também, aumentando as relações, que a gente vê essas relações crescendo ano a ano com a China, e os Estados Unidos pode ficar para trás nesse processo, se ele não correr atrás do prejuízo nesse momento, ou o mais rápido possível. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, reclame aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou, se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.